E aí, gente, mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula bacana. Meu nome é Pedro Souza, professor de Biologia, e hoje iremos iniciar nosso estudo falando um pouco sobre o citoplasma. Basicamente, o citoplasma ele vai se dividir em dois componentes principais. Eu vou ter o citoplasma figurado e vou ter o citosol, que ultimamente nas provas estão vindo com um novo conceito, que é o hialoplasma. Quando eu falo em citoplasma figurado, tenta entender que vai ser basicamente todos os componentes. Lembrando que esse meu citoplasma é um material praticamente muito gelatinoso, e dentro desse material gelatinoso eu vou ter a presença de algumas organelas, como por exemplo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, centríolos. Essas organelas que estão depositadas nesse material gelatinoso, eu vou chamar de citoplasma figurado. Então, o citoplasma figurado são as organelas. E essas organelas vão estar distribuídas naquele meio. O citosol ou hialoplasma é a região em que vai dividir entre aquela parte gelatinosa juntamente com as minhas organelas citoplasmáticas. Esse é o citosol, eu vou ter a presença de alguns componentes químicos, principalmente destacando água e sais, que vão facilitar no processo de difusão, no próprio questão do equilíbrio iônico dentro daquela região. E eu vou ter a presença do citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele tem três elementos. Eu vou ter os microfilamentos, sendo que o principal microfilamento presente vai ser o de actina. Questão de prova, qual a principal proteína que está presente no citoplasma? A principal proteína é a actina, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. A gente tem os filamentos intermediários, e eu tenho os microtúbulos, certo? Basicamente, esse meu citoesqueleto, ele vai ter quatro funções principais. Ele vai promover a forma daquela região, a forma da minha célula, a forma do meu citoplasma. Vai promover também um processo de adesão celular. Essa adesão vai ser tanto importante para movimentação, como também para a questão da proteção dessa região do meu citoplasma. Eu vou ter um processo de formação de movimento. Então, promove movimentação. Seja movimentação de alguns componentes, como proteína, lipídios, ou até mesmo movimentação de organelas, que eu chamo de ciclose. E eu vou ter um processo de sustentação. Basicamente são essas. Então lembre de FAMS, ou FAMS. F-A-M-S. Forma, adesão, movimentação e sustentação. E os três componentes do citoesqueleto. Microfilamentos, principalmente de actina. Eu vou ter os filamentos intermediários e eu vou ter os microtúbulos. Certo? Quando eu começar a adentrar, basicamente, nesses três componentes do citoesqueleto, vamos tentar atentar aqui. Filamento. A gente já viu que o principal filamento vai ser filamento de actina. Qual vai ser, basicamente, a função dessa actina aqui no meu citoplasma e na minha célula? Vai haver um processo de movimentação da célula. Vai haver um processo de ciclose. Essa ciclose, basicamente, vai ser o processo de movimentação das organelas. Eu vou ter um processo de fagocitose. E eu tenho um movimento ameboide. E por último, eu tenho um processo de contração muscular. É interessante a gente entender que, quando eu falo de contração muscular, eu tenho a participação de duas proteínas principais. Eu tenho a minha actina, que vai ser esse componente contrátil e que consegue promover uma certa movimentação, e eu tenho a de miosina. Atente que os filamentos de miosina vai ser fixo, enquanto que a actina é móvel. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? Imagine que esses meus três dedos aqui são os meus filamentos de actina, certo? E entre eles, eu tenho o de miosina. Então, vai acontecer simplesmente isso, ó. O de actina vai se movimentar, vai se movimentando, enquanto que o de miosina, ele continua fixo. Nessa interação, eu vou ter o processo de contração muscular. Atente que na contração muscular eu tenho um gasto de energia e eu tenho uma participação de alguns sais, como por exemplo o magnésio.
Quando eu falo em filamentos intermediários, eu tenho dois principais. Eu tenho os filamentos de queratina e eu tenho o meu desmossomo. Essa queratina, ela vai ser altamente importante para promover um processo de impermeabilização, enquanto que o meu desmossomo vai promover uma certa adesão celular, possibilitando uma melhor interação entre uma célula e outra, como também um certo mecanismo de proteção. Quando eu falo em microtúbulos, o principal microtúbulo na célula eucarionte vai ser a tubulina. Então, a tubulina só está no ser eucarionte. Essa tubulina, ela vai promover a formação de dois componentes, do centríolo e do meu centrosoma. Centríolo e do meu centrosoma. Atente que esse meu centríolo vai formar três componentes básicos. Vai promover a formação das fibras do fuso, que vai ser altamente importantíssimo na divisão celular, lá na mitose e na meiose. Eu vou ter a formação do processo do flagelo, que vai promover uma certa movimentação, e eu vou ter a formação dos cílios. Então, minha tubulina, que só está presente em seres eucariontes, vai formar o quê? Centríolo, fuso, flagelo e cílios, certo? Essa questão de microtúbulos já foi questionada lá da Santa Maria, da FSM em Cajazeiras, em que a questão focava basicamente em como era formado a questão do fuso, que a resposta era microtúbulos. Aí vem a certa pergunta: Pedro, flagelo não tem em bactéria também? A gente viu que as bactérias são seres procariontes. Então, nesse caso, o flagelo da bactéria vai ser formado por uma proteína chamada de flagelina. Então, eucarionte, a proteína que vai formar o flagelo é a tubulina, enquanto que no procarionte é a flagelina. Então, flagelina forma o flagelo, certo? Basicamente é isso. Para concluir, vamos falar agora um pouco, principalmente sobre o meu citoplasma figurado e as principais organelas que estão mais caindo no vestibular, seja no Enem, seja nos vestibulares tradicionais. Quando eu falo de ribossomo, atente que a principal função vai ser a produção de proteínas, através do processo chamado de tradução. Atente que ribossomo, juntamente com o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático granuloso, vão ser os três organelas que em conjunto vão promover um processo de formação da proteína. Meu ribossomo vai produzir, o meu retículo endoplasmático granuloso ele vai promover um processo de armazenamento e posteriormente vai ser secretado através do meu complexo de Golgi, que vai promover a secreção celular, certo? Atente que o peroxissomo vai ser uma organela que vai estar citada basicamente no processo de desintoxicação celular, em que eu tenho a presença de uma enzima chamada de catalase. Então eu tenho a água oxigenada, H2O2, que através da ação de uma enzima chamada de catalase, Pedro, o que a catalase vai fazer? Vai simplesmente quebrar a água oxigenada, H2O2, formando oxigênio mais H2, sendo que vai ser esse meu oxigênio que vai fazer com que borbulhe. Esse processo de borbulhação vai ser altamente característico da ação decorrente da ação da catalase. Então, peroxissomos está totalmente envolvido com o processo de desintoxicação celular. Mas, Pedro, eu ouvi falar que a gente tem um retículo endoplasmático liso que também atua no processo de desintoxicação. Sim, o retículo endoplasmático liso ele tem duas funções principais. Vai atuar na formação de lipídios e no mecanismo de formação de desintoxicação celular, principalmente a alcoólica. Imagina aí uma pessoa que começa a beber, toma um gole, toma dois, rapidinho fica bêbado. Por quê? O processo de desintoxicação demorou um pouquinho bastante e teve muito resíduo. Com o tempo, 2 anos depois, aquela pessoa vai beber novamente, aí toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, chega na 10ª ainda está bonzinho. Por quê? O retículo endoplasmático, ele está desse tamanhozão. Consequentemente, o processo de desintoxicação é mais rápido e a pessoa demora muito mais
a chegar ao processo decorrente do uso do álcool. Então, gente, quando eu falo de mitocôndrias, eu tenho que atentar que o principal processo que vai acontecer aqui vai ser o processo de respiração celular. Esse processo de respiração celular acontece principalmente na presença de oxigênio, em que na minha mitocôndria, imagine ela aqui, eu tenho a presença dessa estrutura, que são as cristas mitocondriais. Essa parte interna que eu chamo de matriz. Então eu tenho a matriz e eu tenho a crista. Na matriz mitocondrial acontece o ciclo de Krebs. Matriz, acontece o ciclo de Krebs. Na crista mitocondrial acontece a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa, que são cenas de próximos capítulos. Quando eu falo de cloroplasto, atentar que o cloroplasto vai armazenar principalmente a clorofila, que vai ser altamente importante para o processo de fotossíntese, principalmente na fase clara. Na fase clara, essa minha clorofila ela capta a luz. A clorofila capta a luz, por isso que é a fase clara. Quando eu falo em retículo, eu tenho um liso, que eu já falei, produção de lipídios e no processo de desintoxicação, e eu tenho um retículo granuloso. O retículo granuloso, ele promove o processo de empacotamento de proteínas, promove também o processo de secreção celular. As outras duas é o complexo de Golgi e o lisossomo. O complexo de Golgi, ele está relacionado principalmente com o quê? O processo de formação de secreção celular. Pero, tu falou que o retículo granuloso também promove um processo de secreção celular? Promove. Principalmente quando eu falo em proteínas. Então, se tiver uma questão lá, qual organela produz o processo de secreção celular? Se tiver complexo de Golgi e retículo granuloso, marque complexo de Golgi, que ele é o mais específico para esse mecanismo de secreção celular. Outra função importante do complexo de Golgi vai ser principalmente a formação do lisossomo. O lisossomo, que é uma das organelas, ela é formada a partir do complexo de Golgi. E por último, a gente tem a formação do acrossoma. O acrossoma, que é a região, uma da região ali do meu espermatozoide. Vai ser o acrossoma que vai estar ali no processo de penetração do óvulo. O lisossomo, a principal função dela vai ser basicamente promover um processo de digestão intracelular, certo? Bem, gente, espero que tenham gostado. Basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Continue com os estudos bastante focados e até a próxima. Abraço!